Olá, seres de luz! Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para compartilhar uma resenha do livro Lua Vermelha da Miranda Gray. Até coloquei uma blusinha vermelha para a gente entrar nesse poder todo do ciclo menstrual feminino, desse empoderamento feminino que fala esse livro. Então, vem comigo que eu quero compartilhar contigo algumas impressões, alguns comentários sobre a minha leitura de Lua Vermelha. Então, vem comigo. Passando então primeiramente as informações gerais sobre o livro, o título é Lua Vermelha, as energias criativas do ciclo menstrual como fonte de empoderamento sexual, espiritual e emocional. Esse livro aqui é da editora Pensamento e a edição que eu tenho é do ano de 2017. É a edição que eu tenho. Ele tem 294 páginas e foi escrito pela Miranda Gray. Aqui atrás, na orelha do livro, fala a seguinte descrição sobre a autora. Miranda Gray é artista, escritora, professora de terapias alternativas e facilitadora de cursos em nível internacional, inclusive no Brasil. É também a criadora da Bênção Mundial do Útero, uma meditação de cura global e de sincronização energética para mulheres. Lua Vermelha já foi traduzido para vários idiomas e é tema de artigos de jornais e revistas no mundo todo. Essa aqui é uma leitura que inclusive foi recomendada num grupo de Sagrado Feminino que eu participo online. E foi indicada essa leitura. E realmente, assim, é uma leitura obrigatória para quem quer se aprofundar, quem tem interesse no sagrado feminino. Vou te mostrar aqui, primeiramente, o sumário. Então, aqui, inclusive, tem até umas anotações minhas já. Aqui, o sumário. O primeiro capítulo é uma introdução em que fala sobre o livro, fala como a sociedade vê a menstruação, energias da menstruação e uma conscientização realmente do autoconhecimento por meio da menstruação e da mulher não ver a menstruação como algo sujo, maligno, perverso, como já foi considerado historicamente e também em algumas culturas. Depois nós temos o Despertar. O Despertar é o segundo capítulo do livro, em que a Miranda ela criou uma história que tem como o pano de fundo a menstruação. No entanto, ela é cheia de simbolismos, ela é cheia de arquétipos, de aprendizagens da personagem principal e a Miranda vai ao longo do livro conectando informações, conectando saberes, conectando aprendizagens, ensinamentos que estão nessa história do segundo capítulo, que é o Despertar. Então, esse segundo capítulo, que tem essa história criada pela Miranda, tem vários níveis de interpretação, tem vários simbolismos, vários personagens. Então, é com certeza um capítulo que dá para ir e voltar várias vezes. Então, dependendo até da tua conexão e do que tu já sabe sobre sagrado feminino, sobre arquétipos femininos, talvez tu já faça uma primeira leitura e teça algumas relações. Se tu não sabe nada, tu vai ler, vai achar algumas coisas curiosas, algumas coisas interessantes, meio mágicas, meio literárias. E aí, aos poucos, no decorrer dos outros capítulos, tu vai tecendo essas relações. Então, esse segundo capítulo, ele é bem legal.
O terceiro capítulo é a Lua Escura, em que fala sobre vários aspectos do feminino, vários arquétipos femininos. Eu particularmente gostei muito do terceiro capítulo, foi o meu capítulo favorito, porque eu tenho essa conexão com os arquétipos, com os simbolismos, com as deusas. Então, assim, gostei muito do terceiro capítulo, especialmente foi assim, um capítulo que eu gostei bastante, relacionando deusas gregas, relacionando mitos celtas, xamanismo, lendas de vários lugares do mundo. Então, assim, adorei muito mesmo esse terceiro capítulo, tive uma conexão bem especial com ele. Posteriormente, o quarto capítulo, o Encontro da Lua. No Encontro da Lua, fala sobre essa conexão de verdade, aí bem aprofundada, bem detalhada, da mulher se conectar com o período menstrual, com seu ciclo menstrual como um todo, mas também o período menstrual em si. Então, fala sobre a mandala lunar, sobre os ciclos menstruais, quando se menstrua na lua nova, quando se menstrua na lua cheia, traz essas informações, como utilizar a mandala lunar no seu dia a dia, também bem bacana, e esse trabalho energético que pode ser feito, um trabalho de autoconhecimento que pode ser feito a partir da tua observação e análise das tuas diferentes versões em um ciclo menstrual. Posteriormente, quinto capítulo, a Lua Criativa, em que fala realmente da liberação da criatividade da mulher no seu ciclo menstrual e todo o poder de criação que tem na mulher. Porque a mulher, ela tanto tem a capacidade de criar um filho, gerar uma vida dentro de si, mas também gerar projetos, criar ideias e criar, enfim, tudo que ela quiser. Então, o poder criativo da mulher em todos os seus sentidos. O sexto capítulo, a Espiral da Lua, fala sobre tradições femininas, o resgate dos arquétipos femininos. Eu vejo com muita alegria hoje tantos movimentos trabalhando os arquétipos femininos, trabalhando essas diferentes imagens da mulher e diferentes possibilidades de se ser mulher. E nos conectarmos também com arquétipos que nos inspiram, com deusas, divindades que nos inspiram. É um movimento muito interessante, muito bacana para as mulheres. Também fala sobre como orientar e ensinar filhos e ritos de passagem. Depois tem o pós-fácil, crédito das ilustrações. Mostrando então um pouquinho do livro, ele tem algumas ilustrações. Deixa eu mostrar aqui. Ele tem algumas ilustrações bem bonitas, são todas em preto e branco. Aqui, por exemplo, tem outra. Fala bastante também de animais lunares, arquétipos, de forma geral, símbolos relacionados ao feminino. Aqui, ensinando a preencher a mandala lunar, de uma forma bem prática, bem bacana. Deixa eu ver aqui outra. Aqui tem uma ilustração que eu gosto bastante, está até marcadinha, falando também sobre os arquétipos relacionados a cada fase da lua. Aqui. Então tem várias ilustrações. E o que eu posso dizer desse livro? Realmente, assim, é uma leitura obrigatória para quem deseja se conectar com práticas de sagrado feminino, com práticas de autoconhecimento, mulheres que queiram se conectar com práticas de autoconhecimento, a espiritualidade feminina de uma forma ampla, com múltiplas facetas, com múltiplas possibilidades. É uma grande viagem ao autoconhecimento esse livro. Realmente, assim, ele me tocou bastante.
Quando fui ler esse livro, eu já tinha um conhecimento sobre sagrado feminino, já preenchia minha mandala lunar há alguns anos, já estudava arquétipos, então eu já tinha uma introdução, um caminhar antes dessa leitura. Mas assim, se eu tivesse lido esse livro bem no início dessa minha jornada, se tivesse sido o primeiro livro que eu tivesse lido, eu com certeza teria já aprendido muito mais coisas, já teria também um caminhar talvez bem mais longo, porque traz de uma forma ao mesmo tempo que é acessível, numa linguagem bem acessível mesmo, bem tranquila a sua leitura, é uma leitura bem gostosa, traz muitas informações, tanto que inclusive eu acredito que várias leituras desse livro sejam necessárias, apesar de eu conhecer vários desses arquétipos, praticar o autoconhecimento através da mandala lunar, eu vejo que tem sim capítulos que merecem uma nova leitura, com um olhar talvez mais atento que uma segunda leitura traz, porque ela realmente tem nessa construção do livro uma multiplicidade de interpretações. Então fica no ar que tem algo a mais do que aquilo que a gente está entendendo, que vai ser necessário revisitar algumas partes para ir mais a fundo no que a autora está falando. Então assim, quem já trabalha, quem já estuda com o sagrado feminino, é uma leitura muito importante, assim, realmente obrigatória para quem já está nesse flow do sagrado feminino, mas para quem tem interesse, ou seja, para quem está buscando alguma informação, quem está buscando essa conexão com o seu corpo, com o sagrado feminino, também é uma leitura bem bacana, bem interessante. Então, mesmo que tu nunca tenha lido nada, vai ser uma excelente introdução à temática. Com certeza, te aconselho a ser o primeiro livro sobre sagrado feminino, espiritualidade feminina a tu ler. Super recomendo. Até porque esse livro ele tem vários exercícios durante o livro. Isso tornou também o livro muito interessante da gente realmente aplicar na prática o que a autora vai falando. Então, tem uns exercícios que são mais curtinhos, por exemplo, esse daqui. Tem outros que são mais longos. Aqui, por exemplo, tem um que é mais longo, que é sobre a conscientização do nosso ciclo menstrual. Aí ele pega esse finalzinho, pega essa página e mais um pedaço da outra. Então, isso torna o livro também bem prático para que não fique só no texto, não fique só na leitura, no conceitual, mas que a gente traga para o nosso dia a dia, para uma autorreflexão, para uma autoobservação, o que a Miranda Gray está passando. Então agora eu quero ler um trecho do livro para ti, para dar aquele gostinho de quero mais, para te querer ler o livro inteiro. Esse trecho que eu vou ler para ti está na página 122. Diz o seguinte: à medida que o feminino invade o mundo masculino, o avanço das mulheres tem sido sobretudo intelectual, vazio da compreensão intuitiva e da criatividade que são a base de sua natureza. Não há arquétipos ou tradições que orientem as mulheres em suas necessidades e capacidades nestas áreas novas e modernas de trabalho e experiência. Por isso, é de vital importância que as mulheres preencham esse vazio, que levem a consciência de sua natureza cíclica a seus locais de trabalho e à comunidade em geral, ajudando a sociedade a vê-la como uma força positiva e empoderada em todos os níveis, no trabalho, nos negócios, na família, nas relações, na educação, na medicina, ao estabelecer seus objetivos e fomentar seu crescimento pessoal. Dessa forma, estarão contribuindo para criar diretrizes,
abordagens e novas tradições a serem seguidas pelas mulheres. Então todos esses são os pontos positivos do livro, são muitos pontos positivos, predominantemente pontos positivos. Só tem um detalhezinho que realmente eu acabei sentindo assim um pouco de falta, mas aí é uma percepção minha também, como é uma resenha, então eu estou trazendo também a minha interpretação e a minha forma de entender e me conectar com a leitura, mas eu vejo que vários dos exercícios propostos, e aí acaba sendo um contraponto do lado positivo dos exercícios, ao mesmo tempo que são ótimos os exercícios, por outro lado, tem vários desses exercícios que na verdade não dá pra gente fazer lendo. Teria que ser em vídeo ou então num áudio esse exercício. Essa condução seria bem melhor dessa forma do que estar lendo. Então eu fiquei imaginando quanto seria bacana esse complemento do livro, ele vir acompanhado de áudios, ou haver a possibilidade. Eu não encontrei nesse sentido a autora falando sobre gravar áudios com os exercícios, ou na edição brasileira existia essa possibilidade da gente ter esses exercícios em áudio, mas inclusive um dos exercícios a própria autora ela recomenda que se grave, que a pessoa grave aquele exercício para seguir fazendo. Então eu entendo que realmente ela deve ter escrito o exercício com esse objetivo de gerar esses benefícios a partir da prática, mas que ela mesma entende que o mundo ideal não seria ficar lendo o exercício, mas ter esse outro tipo de condução. Então esse é o único ponto negativo que eu vejo do livro, é com relação a alguns exercícios também, não são todos. E aí também, se tu daqui a pouco gosta e te conecta com essa possibilidade de tu gravar para ti esses áudios, então tá tudo certo. Eu particularmente pensei nessa possibilidade, dessa outra forma de se utilizar os exercícios. Mas assim, esse é um detalhe, esse é uma observação assim que me passou e eu tô aqui compartilhando contigo essa minha visão, porque não tem defeitos no livro. O livro ele realmente é muito mágico, ele nos traz uma consciência e uma sabedoria da mulher, das energias femininas, do nosso potencial feminino, com todas as nossas especificidades de ser mulher. Então é um livro que com certeza eu super recomendo para todas as mulheres de forma geral. Minha principal indicação é para mulheres que estejam buscando um autoconhecimento feminino e estejam também buscando uma espiritualidade feminina, com deidades próprias, com seus arquétipos ritualísticas, uma conexão com a divindade também alinhada com essas especificidades do feminino. Então, eu indico principalmente nesses dois sentidos, de autoconhecimento e de espiritualidade feminina. E aí eu tenho que fazer também uma observação sobre isso, que é realmente que eu não imagino um homem lendo esse livro. Existem vários livros de sagrado feminino que a leitura dele é muito interessante, que eu estou lendo, estou pensando, nossa, esse livro aqui, os homens tinham que ler, dá vontade de tu dar pro companheiro ler, pro pai, pro teu irmão, para um amigo, para ele se conectar e entender essas nossas particularidades e o que é o sagrado feminino, enfim. Então um homem que tem essa abertura para esse tipo de conexão, de entendimento, até porque é muito importante também os homens trabalharem o sagrado masculino neles e também entenderem que existe uma energia feminina neles.
Então, nesse sentido, tem vários livros de sagrado feminino que eu acho que são bem bacanas de homens fazer uma leitura. No entanto, esse livro aqui, da Lua Vermelha, eu acho que não dá para um homem ler, porque traz pontos muito específicos, peculiaridades assim, ó, bem detalhadas. Então, eu não sei, sinceramente, se um homem ele se conectaria com essa leitura, até porque a gente está falando de um livro que são quase 300 páginas e que fala de aspectos bem profundos, bem íntimos, bem particulares da menstruação, da mulher na sociedade, das divindades femininas. Então, eu acho que ele até fiquei pensando, né, um homem que comece a ler, ele talvez comece ali, não esteja entendendo muito bem, não esteja conseguindo se familiarizar, só que eu acho que a forma como foi escrito esse livro, como foi conduzida essa narrativa, é realmente bem particular das mulheres. Acho que ele ficaria perdido do começo ao fim do livro, se é que chegaria no fim do livro, porque tem muitos aspectos aqui que realmente é para mulheres. A mulher ela vai se conectar rapidamente com o que a autora quer dizer, sendo que um homem não. Então, essa é uma observação até que eu faço, que eu acredito que seja uma leitura realmente, exclusivamente para o feminino. Então eu queria trazer essa resenha para fazer esses comentários e incentivar a leitura desse livro por mulheres e também destacar a importância que, de fato, quem curte Sagrado Feminino deve ler. Sim, é uma leitura bem importante. E como eu disse, são percepções pessoais, são opiniões minhas, formas como eu entendo a espiritualidade feminina, o autoconhecimento feminino. Eu também, como terapeuta holística, eu já vou fazendo também uma leitura mais holística, mais terapêutica. Então eu queria compartilhar com vocês esse resuminho para quem tem interesse nesse livro. Vai fundo, porque com certeza vai ser uma grande jornada de autoconhecimento, de empoderamento, como o próprio subtítulo do livro diz. Então pode colocar aqui embaixo nos comentários se tu já leu A Lua Vermelha, o que tu achou desse livro, se tu gostou dessa leitura, entendimentos que tu teve. Pode colocar aqui embaixo que eu vou adorar saber como é que foi essa tua experiência. E também se tu tem outros livros que tu gostaria de ver alguma resenha aqui no canal, eu vou adorar receber essa tua sugestão. Então, um grande beijo de luz a todas vocês e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!